volta para mais uma live do nosso dia de hoje. Então, queridos, hoje nós vamos prosseguir com nossa live diária, né? E eu quero começar esse momento fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa semana. Hoje já é sexta-feira, estamos concluindo mais uma semana, e essa semana basicamente toda distante dos irmãos, do convívio, mas a gente está feliz porque o Senhor tem estado conosco, independentemente da distância entre nós. O Senhor está conosco e estará sempre, não é? Eu quero orar agradecendo a Deus por esse momento. Quero te convidar a orar comigo nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer por esta noite. Nós apresentamos cada um dos meus irmãos e irmãs que estão neste momento tendo a oportunidade de se conectarem através deste meio de comunicação que tem sido tão importante para nós nesse momento de estarmos separados fisicamente. Que o Senhor esteja com eles onde quer que eles estejam, que esse seja um tempo edificante, agradável, e que sejamos realmente, Pai, edificados pela Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos, na noite de ontem a gente deixou uma tarefa para hoje, né? A tarefa para casa, que era a meditação na Palavra de Deus, no texto de Salmos, capítulo 23 e versículo 1. Deixamos também um desafio, né, que é o mesmo desafio do nossa primeira live, né, nesse tempo, e eu espero que você já tenha aí treinado hoje, tenha colocado. Eu vi aí algumas pessoas pelo WhatsApp sugerindo algumas ideias de como você poderia gravar de maneira mais rápida, né, e intencional aí os nomes dos livros do Novo Testamento. E eu sei que para uns isto é mais fácil, para outros é um pouco mais difícil, mas é importante que você se dedique nesse tempo a exercitar isso. Isso é importante, inclusive, para a nossa própria memória, né? Para desenvolver nossa memória. Isso é muito importante. Mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente. Nós vamos hoje trabalhar a nossa tarefa de casa de ontem, que ficou para hoje. Eu quero trabalhar com você hoje aqui, não é? Nós conversamos anteontem, nós falamos acerca de como que a gente medita na Palavra de Deus de maneira muito simples, muito básica, né? Ainda vamos usar exatamente esse roteirozinho que a gente criou e que a gente compartilhou, para que a gente possa fazer essa reflexão em cima deste texto do Salmo, capítulo 23, versículo 1, tá bom? Então vai ser bem simples, bem tranquilo, para você me acompanhar e ir fazendo junto comigo aí, para você ganhar então assim a expertise, né? Ou ganhar o know-how de realmente buscar meditar na Palavra de Deus diariamente. Nós vamos então meditar no Salmo 23, no versículo 1, né? Levando em consideração, primeiro, como nós já falamos, as palavras que mais nos parecem importantes. Então nós vamos olhar para esse primo, quais são as palavras deste versículo que mais nos parecem importantes, quais são as promessas que esse versículo tem, se é que tem, e se tem promessas, quais são as condições para que essas promessas elas se realizem na nossa vida, não é? E por último vamos ver os conselhos deste versículo para a nossa vida prática. Então nós vamos, a partir desse roteirozinho, nós vamos então meditar no Salmo 23, versículo 1, tá bom? Então, vamos lá? Salmo, capítulo 23, versículo 1, minha Bíblia já está aberta aqui, neste Salmo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí no Salmo 23, 1. A palavra de Deus diz, no versículo 1, esse é o nosso foco de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é? Como que eu posso então desenvolver
meu devocional, minha meditação em cima desse texto a partir daquele nosso roteirozinho, tá? Pastor, parece tão simples, então como é que eu vou fazer tudo aqui em cima desse versículo? Mas eu trouxe exatamente esse texto para que a gente possa estar atento naquilo que o Senhor está dando que nós façamos nesse texto tão pequenininho, tá bom? Vamos lá então, Salmos 23:1, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa, o que nós temos que ver? Quais são as palavras que me chamam a atenção neste versículo? Quais são as palavras, os vocábulos, as palavras que me chamam a atenção nesse versículo? O que você acha? Quais as palavras que te chamaram a atenção nesse versículo? Eu selecionei 4 palavras que são, para mim, as palavras essenciais, né? Os outros são conectivos, mas, por exemplo, a palavra Senhor, não é? Essa é uma palavra importante deste versículo, o Senhor. Né? Então, essa palavra Senhor. A outra palavra que eu vejo importante aqui, no meu ponto de vista, é pastor. Então, Senhor, pastor. O Senhor é o meu pastor. Né? A outra palavra que eu acho importante de a gente compartilhar é a palavra nada. Não é? Então, veja, Senhor, pastor e nada até aqui. E a última palavra é a palavra faltará. Então, eu selecionei, eu busquei, eu separei essas 4 palavras: Senhor, pastor, nada e faltará. Ok? Então, essas são as 4 palavras que eu vejo importantes. Eu então passo agora para o nosso segundo passo. Existe alguma promessa nesse texto? Senhor, meu pastor, nada me faltará? Existe alguma promessa aqui? O que você acha? Eu acho que tem aqui uma promessa, né? A promessa de que nada me faltará. Né? Essa é uma promessa, nada me faltará. Ah, maravilha! Mas eu também preciso identificar aqui se esta promessa está condicionada a alguma coisa. E eu pergunto a você, será que essa promessa, ela está condicionada a alguma coisa? Será que simplesmente nada me faltará e maravilha, eu não preciso fazer nada? O que você acha? Vamos lá, pensa um pouquinho. Nós estamos meditando na palavra de Deus, Salmo 23, em versículo 1. Não é? O que você acha? Eu acho que existe uma condição aqui. Eu quero compartilhar essa condição com você. Que condição é essa? Na verdade, a palavra de Deus diz que nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Aqui está a chave da coisa, não é? Se o Senhor for o meu pastor. Logo, como eu tenho uma promessa e eu tenho uma condição, eu preciso me perguntar, eu estou estudando a palavra de Deus. Eu estou meditando na palavra de Deus. Então, quando eu estou meditando nesse texto de Salmo 23:1, e eu chego à conclusão que eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, que nada me faltará, mas eu também tenho uma condição a ser obedecida. Desde que o Senhor seja o meu pastor, nada me faltará. A pergunta que eu preciso me fazer é: o Senhor é o meu pastor? Porque se o Senhor não for o meu pastor, a promessa não se cumpre na minha vida. Portanto, eu tenho que verificar se isso é real para mim. Se o Senhor, de fato, Ele é o meu pastor. Então, você poderia fazer essa pergunta a si mesmo: o Senhor é meu pastor? Porque se o Senhor for o meu pastor, eu tenho a certeza, porque a palavra de Deus me diz que nada me faltará, né? Que maravilha! Então, o que eu faço? Queridos, antigamente, quando a gente não tinha as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, era muito mais difícil, complicado da gente fazer uma busca dessa forma. Mas eu hoje vou te ensinar algo aqui. Antigamente, quando a gente precisava ir um pouco mais a fundo nessa meditação,
a gente precisava ter, por exemplo, alguns materiais, alguns livros, alguns auxílios, que para a gente poder então ir um pouco mais a fundo nessa meditação. E uma dessas coisas que de fato a gente precisava antigamente era as concordâncias. A gente então tinha um livro que chamava-se Concordância, e a gente pegava algumas palavras, por exemplo, essas palavras que a gente selecionou aí como sendo as palavras mais importantes. Então a gente ia nessas concordâncias bíblicas e verificando onde que mais aparecia essas palavras. E aí tinha uma série de versículos que a gente ia consultar e ver realmente onde aparecia cada uma dessas palavras, não é? Mas hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda muito. Por exemplo, se você tiver um celular e tiver uma Bíblia instalada no seu celular, um aplicativo da Bíblia instalado no seu celular, normalmente se você colocar, por exemplo, a palavra pastor lá e pesquisar a palavra pastor no seu aplicativo do celular, da Bíblia, aí no seu celular, vai aparecer uma série de versículos bíblicos onde essa palavra pastor aparece. E é importante porque assim a gente vai então poder fazer algumas análises do que de fato significa que o Senhor é o nosso pastor. E eu fiz aqui algumas análises a partir de algumas referências paralelas que eu busquei, só para você ter uma ideia, para te ajudar a fazer isso quando você tiver de posse dessas questões. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos tentando responder a pergunta: o Senhor é o meu pastor? O Senhor é o meu pastor? Como é que eu sei que o Senhor é o meu pastor? Então, veja só, eu quero compartilhar com vocês João 10,14. Vamos lá? Veja o que diz aí a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 14. Diz o Senhor: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que você tira aqui desse versículo com relação a nós sermos ovelhas do Senhor? Não é? Que se nós de fato somos ovelhas do Senhor, nós o conhecemos. As minhas ovelhas, diz a palavra de Deus, me conhecem. Então a pergunta que a gente pode fazer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor? João 10,14 diz: as minhas ovelhas me conhecem. E aí então você pode se perguntar: eu conheço a Jesus? Eu de fato tenho conhecimento dele? Esse conhecimento tem a ver, na verdade, com a intimidade. Porque, não sei se você percebe, todo mundo que a gente conhece diz esse versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, maravilha, seria muito bom se isso fosse apenas dessa maneira. Mas acontece que isso não se aplica simplesmente assim. Nós precisamos realmente estar submetidos a esse Senhor como nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas dele. E a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor conhecem o seu Senhor. E eu devo me perguntar: eu conheço a Jesus? Eu tenho intimidade com Ele? E isso vai além, né? Tem o próximo versículo 16, que eu quero que você compartilhe também comigo aí. João 14,16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então significa dizer que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E aí nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Nós estamos anotando isso aí, nós estamos fazendo um estudozinho assim, lá em cima de Salmo 23, versículo 1. Nós poderíamos então fazer uma outra pergunta: eu ouço a voz do Senhor? Eu conheço a voz do Senhor? E a ouço quando Ele me dá um comando, quando Ele está falando? Quando o Senhor fala, eu realmente ouço aquilo que Ele está dizendo?
eu ouço aquilo que Ele está me falando, eu obedeço aquilo que Ele está me falando para fazer, porque nós estamos atrás da bênção, e a bênção é o quê? A promessa é o quê? Nada me faltará. Mas para que nada me falte, eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Eu preciso ser pastoreado pelo Senhor. Eu preciso ser guiado por Ele, não é? Então, a gente precisa ouvir a voz desse pastor. A gente precisa ouvir os comandos desse pastor. A outra coisa, o outro versículo que eu quero compartilhar com você, está lá em 1 João capítulo 2, no versículo 3 e 4. Vamos lá? 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ora, lembra que Jesus disse lá em João 10, que aqueles que são ovelhas do Senhor, eles realmente o conhecem? Mas o que significa esse conhecer? O versículo 3 do capítulo 2 de 1 João responde: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos a sua palavra, se andarmos debaixo da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem deixado a nós na sua palavra. E então a gente sabe que uma das condições para que a gente realmente seja ovelha do Senhor e o Senhor seja o nosso pastor é quando nós estamos obedecendo os mandamentos do Senhor, quando nós estamos guardando os mandamentos do Senhor. E aí a gente pode novamente se perguntar: eu estou obedecendo os mandamentos do Senhor? Eu estou guardando os mandamentos do Senhor? Então, perfeito. Se você conhece ao Senhor, se Ele de fato é seu Senhor, se você ouve a sua voz, isso significa dizer, você guarda os seus mandamentos, você obedece a sua palavra, você está de acordo com a sua palavra, maravilha. Qual é o resultado disso? Nada nos faltará. Nada te faltará. Amém, queridos? Então isso é dessa forma que a gente faz uma pequena meditação. Obviamente isso é uma forma muito simples, né? Existem outras ferramentas, existem outras maneiras de a gente se aprofundar num texto da palavra de Deus, observando o seu contexto, vendo outras maneiras de a gente ter mais profundidade naquilo que a palavra de Deus está falando. Mas por hora o que eu quero compartilhar com você é isso. Você viu como é simples? A gente simplesmente pega aquele texto e faz aquilo que nós estamos já dando como ferramentas, como etapas, para que você possa de fato então adquirir a oportunidade de meditar na palavra de Deus. E eu quero só, para fechar isso aqui hoje, eu quero compartilhar com você, porque na verdade, se a gente fosse observar, se a gente fosse atentar para o Salmo 23, todas essas respostas, elas já estão lá, já estão no próprio Salmo 23. Né? Eu quis, na verdade, sair um pouquinho do Salmo 23 e indo para os outros textos, para você ganhar também a experiência de poder interagir com a Bíblia de forma geral, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas o próprio Salmo 23, ele já responde essas questões. Por quê? Eu quero ler o Salmo completo com você, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Houve um momento que eu fiz um estudo nesse salmo, uma meditação, e eu parafraseei esse salmo da seguinte forma, e eu quero compartilhar com você. Na verdade, eu inverti o salmo para que a gente pudesse ter entendimento, porque na verdade, o primeiro versículo é o resultado de todo esse salmo, e eu quero mostrar para você como que eu fiz isso, eu quero mostrar para você como que eu deixei isso. Então nós vamos fazer de trás para frente, tá bom? Olha o que o versículo 26, parafraseando, diz: eu faço questão de estar na casa do Senhor por todos os meus dias, por isso tenho a certeza de que serei alvo da bondade e da misericórdia do Senhor por toda a minha vida. Então você percebe? Aqui ele já está dizendo como que nós vamos fazer para chegar naquele primeiro versículo, que é o versículo 1, que é ter, na verdade, o resultado de tudo isso, que nada nos faltará, né? Olha o versículo 5. Eu tenho tanto prazer em buscar o teu Santo Espírito, que isso se volta para mim através de uma vida cheia de alegria, de abundância, de todas as coisas. E por isso eu não tenho medo dos meus inimigos, chegando até a sentar com eles à mesa, pois és tu que me defendes. Eu estou trazendo aqui para uma linguagem bem atual, parafraseando esses versículos, tá? Continuando agora, versículo 4. Como sou guiado pela tua justiça e pela tua disciplina, eu não tenho medo de nada, nem da morte, pois eu sei que tu estás comigo em todo o tempo. Amém? Eu não tenho medo de nada, nem da morte, porque eu sei que tu estás comigo em todo o tempo. Versículo 3. Eu reafirmo que por tua causa eu ando e pratico a justiça, e com isso eu tenho minha consciência tranquila. E versículo 2. E como resultado de tudo isto, tu me guias a águas tranquilas e a um campo onde há abundância e fartura. E por fim, a gente pode dizer o versículo 1, que é o quê? Procedendo desta forma, posso afirmar: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, Ele não me faltará. Amém? Então, isso é o que nós aprendemos com este salmo. E o que nós temos visto aí, quando o salmista diz assim, nada me faltará, em algumas traduções diz, Ele não me faltará. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Jeová, Ele é Jeová Jireh, aquele que provê. Então, não faltará nada, nenhum tipo de necessidade nós teremos, se nós realmente confiarmos no Senhor, se Ele for nosso pastor. O Senhor, Jeová, é também Jeová Rafá, aquele que nos cura. Então, não nos faltará cura. Mesmo que a gente, em algum momento, esteja doente, o Senhor é o nosso Jeová Rafá. O Senhor também é quem nos defende. A Bíblia diz, Ele é Jeová Nissim, a nossa bandeira. Ele é Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, nada nos faltará. Nada nos faltará. Não no sentido da gente estar simplesmente esbanjando alguma coisa, mas por maior que seja a nossa necessidade, por maior que seja o nosso problema, como ele diz nesse mesmo salmo, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Amém? Esta é a promessa que nós devemos realmente nos apegar, E se de fato o Senhor é o seu pastor, porque Ele é o meu pastor, eu sou ovelha dele, e eu espero que você também seja sua ovelha e que ele seja o seu pastor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar esse tempo aqui, apesar de que nossa tarefa ainda continua, a nossa tarefa de casa, você não pode esquecer de fazer. Eu hoje não trouxe um
texto para você, especificamente para você fazer a sua devocional amanhã. Mas eu quero te animar a buscar um texto na Bíblia para você meditar no dia de amanhã. Sempre lembrando, sempre observando palavras mais importantes, promessas e condições para receber essas promessas e os conselhos que este versículo tem para a sua vida, tá bom? Este é o roteirozinho mais básico que a gente pode ter para ter então assim uma meditação bem tranquila acerca da palavra de Deus, tá? E o nosso desafio, pastor? Nosso desafio ainda continua o mesmo, porque ainda algumas pessoas não ainda decoraram completamente os livros do Novo Testamento. Mas você não pode deixar de tentar aprender toda a sequência dos livros do Novo Testamento, desde Mateus até o Apocalipse. Tudo bem? E aí na semana que vem nós vamos ter outras tarefas, aí você já tem que ter passado por esse desafio, porque nós vamos encarar outros desafios a partir da semana que vem. Então Deus abençoe você, um grande abraço a todos, nós estamos com saudade de cada um dos irmãos e muito em breve nós esperamos vê-los pessoalmente, abraçá-los. Okay? Quero orar com você agora. Pai bendito, obrigado por esse tempo, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, pela meditação na Tua palavra, que essa palavra possa se tornar real para nós, que isso realmente nós possamos viver a cada dia, que o Senhor de fato se torne a cada dia o nosso pastor, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos, Senhor, de fato, sermos ovelhas do Senhor, atentando para os Teus mandamentos, para a Tua palavra, obedecendo os Teus comandos e andando segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde meus irmãos, cure aqueles que estão enfermos, se há alguém enfermo agora aí do outro lado, que eles possam ser curados pelo poder do sangue de Jesus, que nos resgatou de toda a maldição, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu abençoo os Teus filhos, os Teus servos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Fica com cada um deles. Nos dá um restante de noite abençoada. E um dia de amanhã, na Tua santa presença. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Um grande abraço.